O mundo em que nós vivemos está repleto de muitas criaturas malucas e coloridas. Porém, algumas delas são tão raramente vistas que você seria perdoado por pensar que realmente são míticos. Do fundo dos oceanos até o alto das árvores, essas criaturas malucas podem se esconder em qualquer lugar. Então vista sua roupa de caqui e pegue seus binóculos, pois estamos prestes a fazer um safari de alguns dos animais selvagens mais estranhos que raramente são vistos. Cuscuz curioso. As densas florestas no norte de Nova Guiné abrigam milhares, se não milhões de diferentes espécies de animais. Porém, existe um que se esgueira na escuridão, que é tão confuso quanto ele é cativante. Eu te apresento o cuscuz de mancha preta, um misterioso marsupial que parece mais um cruzamento entre um gatinho, uma raposa e um macaco. Embora não saibamos muito sobre isso, o pouco que sabemos é fascinante. Para começo de conversa, esses olhos de cobra são realmente bons para se ver no escuro. Assim como gatos e raposas, as pupilas cortadas verticalmente do cuscuz permitem que ele veja muito bem à noite, enquanto também bloqueia a luz do dia, prejudicial nas horas de sol. Além de serem criaturas noturnas, essas bolinhas de pelo esquisitas são arborícolas. Ou seja, eles vivem em árvores. Usando suas garras dianteiras arqueadas e cauda de 50 centímetros, eles navegam agilmente pelas pontas das copas das árvores em busca de frutas e folhas muito saborosas. Porém, mesmo que pareçam seguros lá em cima, eles foram levados à beira da extinção, graças ao desmatamento mortal e aos esforços de caça humana. E agora, tão pouco se sabe sobre esses animais que nós nem sabemos quantos deles realmente sobraram na natureza. Os seres humanos realmente não têm jeito. Desman escondido. No Parque Nacional Alt Pirineu, na Catalunha, uma estranha combinação de um rato com uma topeira e um ornitorrinco se esgueira habilmente pelos chãos sem ser detectada. Isso é, até ser capturado. Este pequeno animal indescritível é um Desman dos Pirineus. Usando o seu nariz, que tem a forma de uma tromba, ele vai cavando pela lama e nas fendas, em busca de alguns insetos e peixes, como se fosse um mini elefante. Mas ao contrário de um elefante, essas pequenas criaturas também são anfíbias. Essas criaturas podem fechar as narinas e os ouvidos enquanto nadam, e as suas patas em forma de um remo permitem que eles deslizem pela água, como se fosse uma espécie de peixe peludo. Mas como esse mamífero minúsculo tem apenas cerca de 13 centímetros de comprimento, é noturno e rápido como um relâmpago também, é muito difícil de percebê-lo. Esse pequeno foguete de bolso é tão difícil de se estudar que os pesquisadores recorreram à caça do seu cocô ao invés disso. É uma maneira suja de extrair o DNA de alguns animais sem ter que mergulhar na água atrás deles. Porém, acho que esses pesquisadores estão procurando nos lugares errados, pois alguns Desman parecem se importar mais em se divertir do que em fugir deles. Agora, esses animais podem ser muito difíceis de detectar, mas você não precisa de um par de olhos de águia para ver os botões de curtir e se inscrever logo ali embaixo. Vá em frente e aperte eles. Tudo feito? Maravilha! Agora, o que será que temos a seguir? Beleza aterrorizante. Se você tem medo de aranhas, eu sugiro que você desvie o olhar agora, porque a Gucci Tarântula é tão assustadora de arrepiar a espinha, quanto ela é bizarramente bonita. A aranha safira foi encontrada pela primeira vez na cidade de Gucci, no sul da Índia, em 1899. Antes dessa bela aranha desaparecer completamente por mais de 102 anos, até que ela foi vista mais uma vez no ano de 2001. Você pode estar se perguntando como algo tão incrivelmente azulado, com uma enorme extensão de perna de 20 centímetros, poderia desaparecer por tanto tempo assim. Mas o motivo disso é porque a Gucci é na verdade uma tarântula muito tímida. Em vez de atacar, essa aranha vai optar por fugir na maioria das situações, e sendo uma moradora de árvores, muitas vezes espreita acima do nível dos olhos de qualquer pessoa, ficando bem fora de vista da maioria dos humanos. Mas se for provocada, ela vai morder, e suas presas venenosas são tão fatais que podem deixar seres humanos com uma dor intensa por mais de uma semana. Não que isso pareça incomodar esse cara, que na verdade é o dono de uma dessas criaturas incrivelmente raras. Elas não são exatamente a minha ideia ideal de um animal de estimação fofinho. Mas embora algumas sejam mantidas em cativeiro, é quase impossível encontrá-las na natureza, pois os seus habitats estão sendo completamente destruídos pelo desmatamento em massa. Eu espero que isso mude logo. Um carinha muito engraçado.
Os cumes das florestas de Khao Kha, no norte do Vietnã, são realmente tão altas que algumas partes se elevam espetacularmente acima das nuvens. Embora essa não seja a característica mais incrível dessas florestas, pois é nesse local, em árvores empoleiradas a mais de 1 quilômetro acima do nível do mar, que esses macacos de nariz arrebitado de Tonkin vivem. Eles podem parecer majestosos, mas um pouquinho de perto, eles se parecem muito mais com palhaços. Com seu rosto azul, olhos brancos brilhantes e enormes lábios rosados, parece que esses pobres primatas tentaram se maquiar sem usar um espelho para ajudar. Até os filhotes parecem que vão se apresentar em algum tipo de show de drag queens. Mas não podemos dar risada, pois eles são, na verdade, uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo inteiro. Hoje, apenas cerca de 200 deles vivem na natureza, graças à intensa caça furtiva e à perda maciça de habitat. Parece que a aparência desse primata realmente é o menor dos problemas. Uma lula considerável. Apesar do seu tamanho gigantesco, ainda é muito difícil de se avistar uma apropriadamente chamada lula gigante. Isso porque esses cefalópodes colossais geralmente vivem nas profundezas mais escuras do oceano, a cerca de 610 metros de profundidade. Esses gigantescos monstros marinhos são tão elusivos que foi apenas no ano de 2006 que a primeira filmagem de um deles foi de fato capturada, feita na costa do Japão. Mas considerando que existem cerca de 4,3 milhões de lulas gigantes nadando por aí através do mar, a falta de avistamentos é incrível. Essa lula ferida, no entanto, na costa da cidade do Cabo, na África do Sul, deve ter se perdido. É possível que o animal tenha sido atacado por uma cachalote, seu único predador conhecido, ou talvez pode ter entrado em uma luta com outro de sua espécie. Os cientistas descobriram estudando as carcaças dessas lulas gigantes que elas vivem de uma dieta de peixes de águas profundas, e até mesmo outras lulas gigantes. Então tudo é possível. Elas não mostram interesse em se banquetear com carne humana, o que é muita sorte, pois os titãs de 8 braços também têm 2 longos tentáculos de alimentação, alinhados com algumas ventosas serrilhadas e muito afiadas, prontas para te cortar. Usando isso, elas podem capturar presas a surpreendentes 10 metros de distância. Elas então puxam sua infeliz presa para que possa ser mastigada em pedacinhos por seus bicos muito poderosos. Considerando que esses gigantes podem crescer a até mesmo 13 metros, que é mais ou menos o tamanho de 7 a 8 seres humanos adultos, eu não acho que um ser humano teria muitas chances de lutar contra um. Além disso, os anéis de crescimento nos estatólitos, que são pequenas massas mineralizadas que ajudam as lulas a se equilibrar, sugere que esses animais incríveis não vivem mais do que apenas 5 anos. Então elas devem crescer num ritmo muito insano, e precisam de uma quantidade igualmente insana de comida para sustentar esse crescimento. Ok, agora eu tô um pouquinho feliz por elas não gostarem de seres humanos, ou nós estaríamos em sérios apuros nas profundezas. Morcego abelha brilhante. Acho bom você olhar bem de perto, se quiser ter um bom vislumbre dessa criatura em miniatura. Com seu corpo medindo mais ou menos 3 centímetros de comprimento e pesando menos do que 1 centavo, este animal, conhecido como morcego-abelha, é o menor mamífero do mundo inteiro. Ele de fato é tão pequeno que, ao contrário de outros morcegos, pode realmente parar no ar como se fosse um beija-flor, e pode se afastar com a mesma rapidez. Mas não é apenas devido ao seu tamanho minúsculo que esse animal raramente é visto. Também é classificado como uma espécie vulnerável na Tailândia e em Myanmar, onde vive. Assim como morcegos comuns, eles se agarram aos tetos das cavernas em grupos durante o dia. Porém, os monges que usam essas cavernas dos morcegos para meditar e os turistas que tentam espionar os animais raros acabam perturbando e danificando esses preciosos habitats naturais. Isso não quer dizer que as bolas de pelo voadoras não vão reagir. O usuário do Reddit, Skididdly-Doo, relembrou a história de um guia turístico sobre um grupo de turistas que vagavam ruidosamente ao redor de uma dessas cavernas, acordando todos os pequenos morcegos agrupados no alto. E eles não ficaram nem um pouco felizes. Furiosas, as criaturas malucas desceram do teto e se atiraram contra os turistas como uma grande e difusa chuva de granizo. Bom, eu com certeza não iria ficar ali parado se isso acontecesse comigo. Porcos marinhos secretos. Apesar do nome, os porcos marinhos que vivem no oceano não respondem ao serem chamados de babe, e também não têm caudas rosadas encaracoladas. Ao contrário de seus homônimos, os porcos marinhos são na verdade um tipo de pepino do mar, que vive nas partes mais profundas, escuras e frias do oceano.
e vivem a mais de 6 quilômetros abaixo da superfície. E por mais que sejam muito comuns nessa área, eles vivem em um local tão extremo que tanto eu como você nunca vamos ver um desses animais com nossos próprios olhos. O que é realmente uma pena, pois eles são tão estranhos que eu poderia sentar e observá-los por horas. Mesmo que essas salsichas inchadas e cheias de água cresçam a apenas 17 centímetros em tamanho, elas ainda são maiores que quase tudo nessas profundidades. Mas se por um acaso algum animal tentar devorá-las, elas possuem uma pele venenosa para ajudar a repelir o atacante. Não que qualquer coisa com meio cérebro iria tentar comer isso, mas imagina colocar essa coisa nojenta na boca. Sendo assim, elas passam a maior parte de seus dias felizes, sugando detritos do fundo do oceano, completamente despreocupadas. Eu acho que elas devem ser tão felizes quanto um porquinho na lama. Sapo roxo privado. Eu tenho um enigma pra você. Qual é o tamanho da palma da sua mão, tem o nariz de um porco e a cor do dinossauro Barney? Se você de alguma forma conseguiu adivinhar esse sapo, então você tem o meu respeito. Este sapo roxo grumoso e mole tem uma forma tão peculiar que foi apelidado de sapo donut por algumas pessoas. Embora, infelizmente para minha cintura, eu vou ver muito mais donuts na minha vida do que esses sapos roxos. Essa tímida espécie vive no subsolo e emerge na superfície apenas para se reproduzir, durante apenas algumas horas por ano. Para falar a verdade, esse sapo realmente é tão tímido que os cientistas levaram até 2003 para descobrir que ele de fato existia. Em parte, isso acontece porque ele vive apenas na região de Periyar, na Índia. Também pode ser porque sua chamada de acasalamento soa menos como a de um sapo e mais como se fosse uma galinha perdida. Normalmente, esses sapos cantam das tocas e ninhos que fazem no subsolo. Aqui, os geninos desses sapos nascem dos ovos, que são colocados em algumas fendas, buracos e na parte inferior de pedras, e passam até 100 dias se desenvolvendo enquanto se agarram nessas rochas. Então, quando finalmente eles crescem em sua forma carnuda final, eles se enterram no subsolo e usam seu focinho pontudo para devorar algumas formigas e cupins. A única vez que eles viajam para a superfície é durante a época de acasalamento, quando o macho hilariamente vai montado na fêmea até chegar na superfície. Nada como pegar uma carona com seu parceiro. Impressionante leopardo amur. Se algum animal pode ser mais diferente do que aquela bolha inchada que acabamos de ver, é o leopardo amur. Esse lindo gatão vive em florestas tropicais russas e chinesas, e podem atingir velocidades incríveis enquanto corre, de até 60 km por hora. Porém, mesmo com uma velocidade tão incrível, infelizmente não conseguem ultrapassar os caçadores furtivos, que os caçaram até o ponto em que apenas 70 deles permaneceram vivos. Hoje em dia, o leopardo amur é o gato mais ameaçado do mundo inteiro. E o fato de ser muito diferente e bonito foi sua queda. A pelagem do gato pode crescer a até 8 centímetros de espessura devido ao clima frio, e é mais pálida do que a de outros leopardos. Infelizmente, isso torna o animal muito atraente para caçadores ilegais, que desejam lucrar com sua linda pele. Mas graças aos esforços de conservação da Rússia e da China, a quantidade desses animais está aumentando no seu habitat natural, e quando estão escondidos entre as árvores, não é difícil ver porque eles são conhecidos como os maiores perseguidores e escaladores de todos os grandes felinos. Por incrível que pareça, os leopardos de amur podem atacar presas até 10 vezes o seu próprio tamanho corporal, e em seguida, carregar todo esse peso com eles para cima das árvores para esconder as mortes de outros predadores. No entanto, também existem cerca de 200 leopardos amur em cativeiro, onde, como você pode ver, desfrutam de um estilo de vida luxuoso, com todos os confortos fornecidos para um felino. Sana, look, watch them playing, it's brilliant. So cute, aren't they, bro? O paciente Potu. Apesar de ter apenas 60 centímetros de altura, com seus olhos amarelos esbugalhados e brilhantes, com uma boca gigantesca, o grande Potu pode ser um animal bem estranho. Mesmo com todas as suas características esquisitas, esse pássaro da América do Sul e Central é realmente o mestre do disfarce. Ele usa a sua cor marrom manchada para se misturar perfeitamente com as árvores em que repousa. Ele pode manter essa posição rígida o dia inteiro, e mesmo durante tempestades, e isso é para que nenhum predador em potencial consiga localizá-lo.
Até mesmo enquanto dorme, ele permanece firme em seu posto, e por mais maluco que isso pareça, ele pode detectar predadores que se aproximam usando essas aberturas estreitas na parte inferior de suas pálpebras. Então essas criaturas incríveis podem ver de olhos fechados. Mas é apenas quando chega a noite que o grande Putu finalmente ganha vida, arrancando besouros e mariposas no ar com aquele bico gigante. Ele só para de se alimentar para emitir um grito estranho e assombroso que ecoa pela floresta em que vive. E eu pensando que eles só pareciam aterrorizantes. O estranho okapi. Apenas de relance, que tipo de animal você acha que é esse menos conhecido okapi? Essas listras atrás fazem você pensar que pode ser um membro da família zebra? Bem, apesar dessas listras de assinatura, os okapis são na verdade um único parente vivo da girafa. Embora eles não se pareçam muito com uma girafa do lado de fora, uma característica que eles compartilham com seus primos de pescoço longo é uma língua preta e muito longa. Assim como suas primas girafas, os okapis usam suas línguas longas e aterrorizantes para alcançar e arrancar alguns brotos e folhas das árvores. Mas eles também a usam para se arrumar e podem até lamber as suas próprias orelhas e pálpebras com essa monstruosidade de 46 centímetros de comprimento. Mas quando não estão lambendo seus olhos, esses animais secretos vagam pela floresta de Ituri, na República Democrática do Congo, que é o único lugar em que realmente podem ser encontrados na natureza, embora você provavelmente não vai encontrar nenhum deles se for procurar sozinho. Não só os okapis são muito bem camuflados, mas aquelas grandes orelhas eretas também são super sensíveis a qualquer tipo de som. Portanto, elas podem te ouvir e conseguem fugir muito antes de você ver. Os cientistas também descobriram que, além de seus balidos normais, os okapis têm uma linguagem secreta e usam frequências tão baixas que o ouvido dos seres humanos simplesmente não consegue captar esse som. E ainda bem que eles são habilidosos em evitar as pessoas, porque infelizmente eles são caçados extensivamente, e agora apenas cerca de 25 mil deles permanecem vivos na natureza. Problema de tartaruga. As tartarugas de casco mole existem em todas as formas e tamanhos, desde a variedade bastante comum na Flórida até os seus primos indianos de cabeça estreita. Mas o grande pai de todos eles é, sem dúvida nenhuma, a tartaruga gigante de casca mole do Yangtze, com seu peso em mais ou menos 200 quilos. Essas criaturas fenomenais de água doce crescem continuamente por mais de 100 anos, para pesar aproximadamente o mesmo que 3 humanos adultos pesam. Mas apesar de todo o seu tamanho e peso, existem tão poucas dessas tartarugas na natureza que as suas chances de ver uma dessas é praticamente nula. Por conta da poluição, caça e desnutrição de seus habitats pantanosos na China e no Vietnã, essa linda espécie está perigosamente próxima da extinção completa. Nos dias de hoje, ao todo, restam apenas 5 dessas tartarugas estranhas no mundo inteiro. E além disso, das 5 tartarugas que conhecemos, apenas uma delas é fêmea. Então, os conservacionistas do Vietnã estão em uma missão para fazê-la acasalar com algum macho, mas até agora não tiveram nenhuma sorte. Mas as fêmeas dessa espécie podem colocar até 40 ovos por vez, então ainda há esperança de que as tartarugas possam ser salvas dentro de um ano. Vaquita desaparecida. Também entrando na competição para o título de animal mais raro do mundo, nós temos a vaquita. Das 7 espécies de botos, as vaquitas são as segundas menores, pesando mais ou menos uns 43 quilos, que é menos da metade do peso dos maiores botos que existem. Embora não seja tão rara quanto a tartaruga de casco mole de Yangtze, existem apenas cerca de 10 dessas adoráveis criaturas oceânicas vivas hoje. Na verdade, é tão raro ver esses botos que até recentemente muitas pessoas achavam que eram criaturas míticas. Mas mesmo que houvesse mais deles na natureza, ainda assim seria muito difícil de achá-los, já que eles têm apenas 1,20 m. No entanto, eles têm uma barbatana dorsal relativamente grande, e os cientistas acreditam ser usada para dissipar o calor. Isso é necessário porque vaquitas vivem exclusivamente em águas muito mais quentes do que outras espécies de botos. Infelizmente, o número de vaquitas está diminuindo, por causa das operações de pesca ilegal no Golfo da Califórnia, no México, onde vivem os últimos animais dessa incrível espécie de botos. Pescadores regularmente lançam redes para caçar totoabas, que também estão ameaçados de extinção. E ao fazer isso, eles acidentalmente pegam vaquitas no processo também. Então, apesar de parecer que eles estão sorrindo, realmente não tem muito para esses caras sorrirem. Terror na escuridão. Imagina que você está nadando pelo oceano tranquilo, alcançando as profundezas esmagadoras e escuras quase 1,5 km abaixo das ondas, quando de repente esse rosto aterrorizante emerge da escuridão.
Meu Deus do céu, o que minha sogra tá fazendo aqui? Piadinhas à parte, esse é o apropriadamente chamado tubarão goblin. E apesar da aparência, esse espreitador do fundo do mar não representa perigo aos seres humanos, pois eles vivem a mais de 1 quilômetro de profundidade na escuridão do mar. Mas isso é muito bom, porque apenas um olhar para essas enormes mandíbulas é o suficiente para fazer com que ninguém mais queira pisar no oceano, nunca mais. Com algo entre 31 e 62 fileiras horripilantes de dentes, ele não tem problema nenhum para esmagar, cortar e mastigar qualquer crustáceo e peixe pequeno que possa encontrar no fundo do mar. E também é um excelente caçador, utilizando sua carne especial de baixa densidade para derivar silenciosamente em direção à presa, sem alertá-la. Porém, o mais assustador de tudo é quando esse perseguidor de 4 metros de comprimento está perto de sua presa. Ele faz algo incrivelmente único. Em um movimento muito rápido, o tubarão goblin consegue deslocar a sua mandíbula, impulsionando todas as suas 62 fileiras de dentes horripilantes para frente, a uma velocidade absurda de 3 metros por segundo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso pegar o meu queixo aqui do chão. O incrível Tenrec. À primeira vista, você iria se enganar ao pensar que essa criatura com listras amarelas e parecida com um rato é algum tipo de Pokémon perdido. Porém, você não vai encontrá-la à espreita na grama alta por aí, pois esse é um Tenrec raiado das terras baixas. E ele prefere passar o seu tempo em tocas subterrâneas, em todo o leste de Madagascar. Por conta de seu estilo de vida subterrâneo, muito pouco se sabe sobre essas criaturas, incluindo quantas delas existem. Porém, o pouco que nós sabemos já é uma loucura. Vivendo em grupos de mais ou menos 20, os Tenrecs se comunicam usando espinhos especiais encontrados ao longo de seus corpos, de 15 centímetros. Ao esfregar os seus espinhos, eles produzem sons através da estridulação. É o mesmo processo que os grilos usam quando esfregam as pernas para fazer barulhos. Mas os Tenrecs são os únicos mamíferos do mundo inteiro que podem fazer isso. Mas o seu talento para comunicação inteligente não significa que não possam brigar. Se ameaçados, os bichinhos espinhosos podem levantar esses espinhos em volta do pescoço e batem violentamente a cabeça no atacante. Portanto, eu não iria recomendar tentar pegar um desses pequenos terroristas, com ou sem uma Pokébola. Pequenos rinocerontes. Agora nós temos o super raro rinoceronte de Sumatra. Pode não parecer tão pequeno, mas eles são de fato o menor de sua espécie no mundo inteiro. Se você ficasse frente a frente com um desses minúsculos rinocerontes, você provavelmente iria se erguer sobre eles, pois eles só têm cerca de 1,5 metro de altura. Mas não subestime a força dessas criaturas, que podem pesar até mesmo 900 quilos. Porque se um deles te atacasse, seria como levar um tapa no estômago por 2 cavalos de corrida ao mesmo tempo. Embora seu tamanho realmente o faça parecer adorável, são essas mechas que cobrem o seu corpo que realmente os diferencia do resto da família de rinocerontes. Isso acontece porque eles são os parentes vivos mais próximos do rinoceronte lanudo, uma espécie há muito tempo extinta que vagava pela Terra há cerca de 12 mil anos atrás, durante a Era do Gelo. Mas infelizmente, se as coisas continuarem assim, o cabelo pode não ser a única coisa que os rinocerontes de Sumatra vão compartilhar com seus primos lanosos extintos. Devido à perda de habitat e populações fragmentadas, o número de rinocerontes de Sumatra diminuiu em toda a Ásia. E agora menos de 80 desses animais sobrevivem nas ilhas indonésias de Sumatra e Bornéu. Entretanto, mesmo estando em cativeiro, apenas 2 fêmeas se reproduziram nos últimos 15 anos. Dá só uma olhada em um dos seus bebês mais recentes. Muito fofo, não é? Ou um pouquinho assustador também. Cara, eu não consigo decidir. O que você acha? Diz aí nos comentários. Mussaranho elefante. Desculpa desapontar você, mas você não vai ver o resultado do cruzamento de um elefante com um mussaranho. No entanto, o mussaranho elefante, também conhecido como Seng, é um bichinho bem diferente, para dizer o mínimo. Variando de 10 a 30 centímetros de comprimento, esses mamíferos em miniatura ostentam narizes semelhantes a troncos, que eles usam para encontrar e aspirar com eficiência as larvas e insetos suculentos que encontram. Na verdade, eles são tão eficazes na busca de bichinhos rastejantes que desempenham um papel vital em manter populações de insetos baixas na África do Sul. Mas desastres naturais como secas e incêndios florestais levaram a um declínio preocupante nos números de Seng nos últimos 10 anos. E até mesmo antes disso, os mussaranhos eram animais altamente esquivos. Tão esquivos, na verdade, que o Seng somali desapareceu por completo na década de 1970 e não foi oficialmente visto de novo por 50 anos inteiros. Recentemente, no entanto, uma equipe de cientistas em Djibouti, na África Oriental, montou mais de 1000 armadilhas em 12 locais diferentes para ver se essas pequenas criaturas ainda estavam por perto.
As armadilhas estavam cobertas por uma extensa combinação de alimentos, como manteiga de amendoim, aveia e até mesmo fermento. E mesmo depois de todo esse esforço, eles encontraram apenas 12 pequenos e tímidos mussaranhos. Talvez eles devessem ter usado algo que tem cheiro e gosto de alguns insetos, tipo a comida da minha sogra. Bico de sapato chocante. À espreita nos pântanos do leste da África, estátuas gigantes de pássaros de aparência pré-histórica estão empoleiradas à beira da água. Porém, apesar de toda a quietude, essas não são realmente estátuas. São, na verdade, cegonhas de Shoibil, com uma altura chocante de 1,5 metro de altura. Essas criaturas intimidadoras conseguem ficar paradas por horas a fio, apenas esperando sua presa se aproximar. E assim que alguma coisa chama a atenção de seus olhos sinistros, eles entram em ação atacando com seus enormes bicos serrilhados e engolindo completamente qualquer coisa que tenha a infelicidade de se aproximar. E essas aves são conhecidas por comer enormes lagartos monitores de 2 metros de tamanho. Ah, e eles também gostam de crocodilos bebês, então ninguém está seguro. É claro que primeiro eles tiram toda a água de sua comida antes de decapitar a pobre criatura. Ficou com medo agora? Bem, apesar desse comportamento assustador, o método de caça desse pássaro é um pouquinho menos intimidador do que você imagina. Os pássaros, na verdade, fazem cocô neles mesmos, e à medida que o líquido pútrido vai deslizando por suas pernas quentes, ele evapora, abaixando a temperatura do animal no processo. Mas, de alguma forma, isso faz eles muito mais assustadores. Portanto, nunca subestime um animal ou um ser humano que não tem medo de fazer o número 2 na sua frente. Mas apesar de sua reputação tanto rançosa, os bicos de sapato são realmente muito dóceis com humanos e são predadores importantes no ecossistema em que vivem. Mesmo assim, eles são compreensivelmente vistos como mau presságios e são caçados sem piedade, até mesmo hoje. O pântano, que é seu habitat natural, também está sendo destruído por humanos, e agora menos de 6.000 desses animais existem na natureza. Por mais que eu os ache aterrorizantes, eu ficaria triste em vê-los desaparecer, desde que eles mantenham esses hábitos estranhos bem longe de mim. E aí, qual desses animais que eu te mostrei hoje você mais gostou? E alguma vez você conseguiu ver um animal tão raro e acha que pode ser incluído nessa lista? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!